Capítulo 78 Furador de Gelo. A frase recuperando o fôlego foi criada para descrever situações como essa. Izzy nunca imaginou que ficaria tão aliviado ao ver os irmãos gêmeos como ficou agora. No entanto, isso não significava que ele os perdoaria por seu mal-entendido e por colocar os irmãos da pousada em turbulência. Achei que você disse que Gilly é um traidor. Quando Izzy o reconheceu imediatamente, Luca desenterrou terra sob as patas traseiras, borrifando Izzy. Um pouco entrou em sua boca e Izzy rapidamente virou a cabeça para o lado e rosnou. Nunca desenterrar o passado. Estamos aqui, não estamos? Você está muito atrasado. Você acha que isso é algum tipo de piada? Você está com medo porque pensou que iria morrer? Embora a situação fosse terrível, Luca provocou um sangrento Enzi. Sentindo que agora poderia relaxar um pouco, Enzi ignorou o comentário e olhou para a pata dianteira quebrada de teia. Como você os conhece? Caminho perguntou a Luz, que viu que os lobisomens resgatados da prisão, embora fossem todos lobisomens, não foi fácil reunir todos para lutar. Não os conheço. Vamos apenas chamar isso de uma aliança e estratégia passageira. Embora todos nós queremos a mesma coisa. Na verdade, foi quase uma aposta. Mas Luiz e Luca conseguiram reunir os lobisomens. O que você acha de conversar mais tarde e cuidamos deles primeiro? Os lobisomens estavam alinhados com Luca na frente. Por natureza, os lobos eram animais territoriais, criaturas instintivamente obedientes que seguiam os comandos do seu líder como se sua vida dependesse disso. Sem falhar, eles agiram conforme prometido e o plano não se desviaria em um único grau. Os lobos não perderam tempo nem um segundo em sua batalha contra os vampiros. O menino lobo era superior em termos de habilidade individual, mas estava em menor número. Agora eles poderiam finalmente lutar em igualdade de condição, já que não lhe faltava poder. Luca e Luz, descendentes de caça-cães, tinham poder ofensivo superior. Os irmãos viram Luca imperturbável pelo poder de Nadjark com um grande sorriso no rosto. Os gêmeos, Luca e Luz, lideravam o ataque destruindo a horda de vampiros com movimentos rápidos e fluidos. Espere! Tem uma criança ali! Foi Theo que gritou. Ele não tinha ideia de há quanto tempo a criança estava escondida sob a pilha de concreto desabado, incapaz de escapar. Quando Enzi ouviu o choro de Tail, de repente despertou a memória da sua infância, quando ele foi perseguido por vampiros. O menino gritou de medo e começou a correr. Logo um vampiro se movimentou rapidamente, tendo avistado sua presa. Antes que ele tivesse a chance de pensar muito sobre isso, Enzi atravessou a parede e deslizou pelo chão enquanto segurava a criança. Um vergalhão projetando-se através da parede deixou um corte profundo em sua perna esquerda, mas ele não emitiu um único gemido. A expressão em seu rosto revelou seu choque. Ele nunca imaginou que faria tal coisa por um humano. Logo, Luz apareceu. Ele mordeu o vampiro o restante debaixo do braço, rasgou sua pele e jogou no chão. Enzi verificou se a criança estava viva. A criança não parecia com medo, embora tivesse sido segurada por um grande lobo. Enzi colocou a criança no chão e a empurrou para frente com o nariz. Confusa e cambaleante, a criança fugiu na direção em que Enzi o empurrou gentilmente. Acho que não sobrou nenhum humano aqui, Camille disse enquanto olhava em volta. Esse é o alvo mais importante. Só temos uma chance, apenas uma. Enzi viu Lara comandando as fileiras à distância, dirigindo-se ao exausto Marran, Tei e Camille. O grupo deles não era promissor, mas eles tinham que tentar. Marran, você acha que poderia acelerar no último momento como você fez antes? Por antes, ele provavelmente quis dizer quando colidiu com Lara perto da fonte. Marran assentiu sem dizer uma palavra. Certo. Quando Marran agarrar, Camille, você ataca a parte superior do corpo dela. Teo e eu faremos a nossa jogada. Consegue fazer isso? Para o menino lobo que ainda não havia atingido a idade adulta, enfrentar um vampiro que sobreviveu por mais de 100 anos não era uma tarefa fácil. Eles poderiam fazer isso porque estavam juntos. Eles poderiam se tornar mais fortes porque tinha algo para proteger. Ok. Agora! Ao sinal de Enzi, Marran reuniu toda a força que poderia reunir e correu em direção a Lara o mais rápido que pôde. Não sendo alguém que fosse atacado da mesma forma 2 vezes, Lara moveu-se para evitá-lo. No entanto, ao fazer isso, Camille se moveu mais rápido, avançando em direção às suas costas. A pata traseira de Camille atravessou direto no coração de Lara. Lara cuspiu sangue e abaixou o olhar para observar a pata de lobo perfurando-a. Camille recuperou o fôlego, sentindo o cheiro de sangue de vampiro. Quando ela estava prestes a agarrar o pé dele e lutar até o fim, os dentes de Enzi afundaram seu pescoço e ambas as pernas foram presas por Marran e Tei. Incapaz de se mover enfrentando a morte, Lara olhou para o céu escuro. Se ela pudesse aguentar um pouco mais, a escuridão viria e a protegeria, mas ela não queria mais continuar assim. Ela queria a morte. Embora tivesse lutado para viver até o fim, havia uma expressão pacífica em seus olhos. Seu corpo se contraiu brevemente e depois parou. Camille sentiu com o pé que o coração de Lara não batia mais. Gilly pensou em todo o cenário possível. Sua primeira prioridade era levar Simão e Joana para um local seguro. Temos que nos mover ao mesmo tempo. Caso contrário, não temos chance de vencer. Eles estão planejando matar todos aqui. Eu vou pelos meus pais.
Não, eu não vou permitir isso! Giri o deteve. Se Khan fosse em direção aos seus pais, seria difícil para ele controlar suas emoções e ação. Você vai em direção a Sera. Você tem que fazer contato físico com ela para interromper o controle da mente. Dominar um oponente e manipular seu corpo era uma habilidade que exigia profunda concentração, por mais habilidoso que fosse. Somente desorientando Sera e deferindo golpes diretos, eles poderiam manter os dois afastados um do outro, mesmo por algum momento. Khan era hábil em aumentar sua velocidade instantaneamente e atingir seu alvo. Então Giri podia confiar totalmente nele. Diante de um destino difícil, Khan assentiu. Seus olhos brilharam com intensa emoção. Agora! Era o sinal de Giri. Enquanto Khan se lançava sobre Sera, 3 lobos convergiram para ele, vindo de toda a direção como se tivesse formado um pacto. Aproveitando a oportunidade, Sera tirou uma espada do peito, erguendo-a. Depois desapareceu na velocidade da luz diante dos seus olhos como fumaça. O golpe mortal foi dirigido a Simão e Joana. Ao comando de Sera, suas lâminas eventualmente perfuraram o abdômen um do outro. Com sangue escorrendo em seus lábios, o casal se abraçou. A ponta da lâmina de Sera estava apontada para Giri, que estava disposto a se sacrificar para defendê-los até o fim. Giri não evitou seu ataque. A escolha que ele fez naquele breve momento foi um sacrifício digno. Alguns podem chamar isso de tolice, mas no contexto da vida de Giri fazia todo sentido. Giri! O grito alto de horror de Najak sacudiu o porto. O golpe de Sera perfurou a maior parte da costela de Giri e ele imediatamente tossiu sangue. A lâmina de Sera foi envenenada por uma substância mortal para os lobisomens. Uma arma especializada feita especialmente para matá-lo. Najak imediatamente atacou Sera. Sendo o maior dos irmãos, os ataques de Najak foram incrivelmente poderosos e isso também foi esmagador para Sera. Os olhos de Najak, semelhante a de um pastor alemão, brilhavam com uma cor verde acidentada. Com a lâmina ainda presa em Giri, Sera foi empurrada para longe dele. Najak aproveitou a oportunidade e mordeu o ombro esquerdo dela. Sera gritou de dor enquanto as enormes presas quebraram sua clavícula e afundaram profundamente. Ah, seu maldito lobo! Sera lutou com o outro braço direito, tentando de alguma forma alcançar o corpo de Najak. Ela o controlaria com qualquer meio possível. Ele sabia que era isso que ela queria e sacudiu bruscamente de um lado para o outro. Quanto mais rápido e mais frequência ele sacudia, mais carne e sangue caíram ao redor deles. Sera logo se esticou para trás, agarrou Najak pela nuca com uma força tremenda e jogou-o para a frente. O corpo de Najak caiu no chão, quebrando a dura superfície de cimento. No calor da batalha, Khan estava lidando simultaneamente com 3 jovens lobos subordinados que o atacaram. Ele cortou a sua pata traseira, que era mais vulnerável, arranhou a nuca com suas garras afiadas e esmagou seus ossos com um corpo poderoso. Depois de derrotar todos os 3, Khan se transformou em sua forma humana e correu em direção a seus pés sangrando. Simão e Joana morreram nos braços um do outro. Gui estava lá, em forma humana, embalando os dois no braço, mal respirando. A dura realidade tornou-se um furador de gelo, destruindo o coração de Khan. Ele estava indefeso diante da morte dos seus pais adotivos. Khan enrijeceu como se tivesse esquecido como respirar e como se tivesse tornado um cadáver frio e morto. Khan! Pare com isso! Você vai me deixar morrer? Najak, em forma humana, agarrou o atordoado Khan pelos ombros e gritou. Sua voz, que nunca foi áspera, parecia desesperada. A audição de Khan ficou embotada, sua visão turva e uma sensação avassaladora de estar preso no vácuo envolveu. Najak ganhou um tempo para eles, enquanto Sera fazia uma pausa para se recuperar do ferimento. Ele gentilmente pressionou ambas as mãos no abdômen de Giri, onde o sangue jorrava como uma fonte. Giri gemeu com os dentes cerrados, mesmo com a menor pressão. Não, Giri! Não! Não! Você não pode morrer! Implorou Najak. Ele não poderia perder Giri daquele jeito. Contra sua vontade, porém, os olhos de Giri continuavam fechando enquanto ele estava deitado de lado. Boba! Giri murmurou com os lábios rachados ao avistar a figura de seu irmão à distância como uma visão. Que confusão! Quem iria querer você agora? Você está todo machucado. Boba murmurou enquanto se aproximava e examinava a situação. Giri não estava tendo uma alucinação. Era real. A luz dos olhos negros de Giri estava desaparecendo. Quando ele ia dar seu último suspiro, lá estava seu inimigo há muito procurado, seu próprio irmão, por quem ele havia procurado incansavelmente.